Não tem nada mais valoroso na vida de alguém do que a presença de Deus, amados. A experiência de sentir a presença de Deus é algo que não tem preço. A experiência de sentir a unção de Deus na vida é algo que não pode ser comparado com absolutamente nada. Nada. Porque quando você sente a presença de Deus, quando você está na presença de Deus, quando você começa a perceber Deus na tua vida, tudo ao seu redor perde o sentido. Perde o sentido. Porque você passa a experimentar, irmãos. Olha, vida é experiência. Diga assim para teu irmão: vida é experiência. Quando Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, são 3 assertivas que ele levanta em João capítulo 14, versículo 6, na qual ele estabelece que caminho é jeito, forma de ser. Verdade é a ausência total de mentira. É a ausência total de coisas que não podem, que não são reais. E vida, que é a própria experiência. É a própria experiência. Quando a gente está vivendo, a gente está experimentando. E Cristo, observe que a passagem dele aqui na terra foi uma passagem de compartilhamento de experiência com quem teve presente com ele. Uns experimentaram milagres, outros experimentaram ensinamentos, outros experimentaram a presença, outros experimentaram a própria unção de Deus. Deus, quando quis impactar Paulo, a Bíblia diz que Deus deu experiências a Paulo. A primeira experiência foi a da cegueira. A segunda experiência foi a do próprio ministério, quando ele foi enviado para fazer as missões. Ele sentiu no coração de fazer as missões. Mas a terceira experiência foi uma experiência tremenda que ele descreveu no capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Onde ele diz assim, a partir do versículo 1: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei? Não. Porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ouve, ou de mim, em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto de espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então Deus, ele deu uma experiência tremenda para Paulo.
Talvez uma experiência que nenhum outro homem obteve em vida. Em vida. João teve uma experiência tremenda também, mas essa de Paulo é uma experiência que ele conta, na qual ele sequer, eu acho que tamanha humildade que acabou tomando a si mesmo, ele não consegue dizer nem que foi ele mesmo que passou pela experiência. A gente entende que foi ele quando ele começa a discorrer, mas ele diz que ele conhece um homem em Cristo, um homem em Cristo que foi, e justamente há 14 anos, há muito tempo, já tinha bastante tempo, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Isso é uma incógnita, essa questão da quantidade de céus que existem. A gente sabe aqui que pelo menos 3 existem, porque o apóstolo Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Até o terceiro céu. Os rabinos, eles falam de 7 níveis, mas é algo que não tem sustentação na Bíblia. Você não vê outra passagem na Bíblia que sustente isso, mas os rabinos, eles falam que existem isso, esses 7 níveis. Então Paulo não chegou nem sequer à metade dos níveis, se fosse dentro dessa visão rabínica, né, dessa visão judaica. E ainda assim o que ele viu é coisa que ele não era capaz de descrever com as próprias palavras. Inefáveis significa isso, coisas que não podem ser, não tem vocabulário que expresse, não existem palavras que possam dizer exatamente o que era. Mas aquela experiência produziu em Paulo algo que ele disse isso, que ele podia até se gloriar. E esse se gloriar que está escrito aqui é como se fosse assim, se orgulhar, ou dizer assim: eu sou o bonzão, porque eu tive isso aqui que ninguém teve. Eu não conheço ninguém que tenha vivido isso que eu vivi. Seria mais ou menos isso, um auto-orgulho. Um auto-orgulho. Mas ele sabia que ele não precisava daquilo. Ele sabia que não precisava daquilo. Mas aquilo também trouxe para ele uma capacidade diferenciada. Preste atenção, irmão. Toda experiência com Deus vai produzir na tua vida uma capacidade diferenciada. Todos aqueles que têm uma experiência com Deus, seja ela um milagre, seja ela uma visão, seja ela uma profecia, seja ela algo sobrenatural, vai produzir dentro de você algo que vai te diferenciar de todos os demais. A questão é o que você vai fazer com isso. Veja só, o apóstolo Paulo, ele diz: me gloriar é uma coisa que eu não vou fazer. Então, se Deus te deu algo, não é para a sua glória, mas é para a glória de quem? Qualquer que seja a coisa que Deus nos dê, qualquer que seja a capacidade que Deus nos dê, qualquer que seja a unção que Deus nos dê, qualquer que seja a habilidade, a competência que Deus nos dê, nunca é para a nossa glória, mas sempre é para a glória de Deus. Como Deus se expressa na sua glória, irmãos? Como é que a glória de Deus, vou dizer, não, como Deus se expressa na sua glória, não é essa frase, a frase é como expressar a glória de Deus. Como expressar a glória de Deus? Nesse mesmo texto, acontece algo com Paulo, que é também bem especial, único. Ele diz que para que ele não se exaltasse, ou seja, ele não subisse para a cabeça, a gente pode entender assim, não subisse para a cabeça, a Bíblia diz que foi lhe dado um espinho na carne, e a Bíblia fala que é um mensageiro de Satanás. Está aí o versículo, mostra aí para mim o versículo 7. Versículo 7. Olha lá, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro também é traduzida por ângelos, significa anjo. Se é um anjo do diabo, então é um demônio. Não é verdade? Um anjo de Satanás é um demônio. Então tinha um demônio que ficava perseguindo Paulo o tempo todo, onde quer que ele fosse. Pelo menos é o que a gente consegue entender quando lê esse texto aí, quando lê essa passagem. Eu já vi tanta gente tentar interpretar esse espinho na carne
Mas quando eu vejo o mensageiro de Satanás, eu sei mesmo que é um demônio mesmo que ficava ali no pé de Paulo. E devia ser um demônio chato, viu? Porque a Bíblia diz que Paulo parou para orar e orou 3 vezes. Olha só, devia ser um demônio que realmente incomodava ele. Mas como é que pode, irmãos? A Bíblia diz assim, aqueles que são de Deus, o diabo não toca, não é assim que está escrito? E como é que tinha um demônio futucando Paulo? Aí ele disse que era para que eu não me gloriasse, para que eu não me exaltasse. É ali, ó, só no pé do ouvido dele o tempo todo. Onde ele quer, estava lá o demônio. O tempo todo. E aí Paulo para uma, Deus, tira esse demônio do meu caminho. Para 2, Deus, tira esse demônio do meu caminho. Para 3, diz, Deus, tira esse demônio do meu caminho. E Deus calado. Sabe, irmãos, aí tem uma lição tão profunda. Muitas vezes Deus se cala nas nossas orações, porque aquilo que Ele já nos deu, já nos capacita a resolver o problema sem que a gente precise orar por ele. Sabe, queridos, toda experiência que você viveu na sua vida, tudo aquilo que você passou até o dia de hoje, todos eles foram preparos que Deus colocou no teu caminho. Sabe para quê? Porque Ele sabia que mais adiante, logo adiante, você ia precisar daquilo que você passou. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, bote aí. Diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Olha, Deus conhece o nosso futuro, mas nós não. Deus conhece tudo que vai acontecer conosco. Ele sabe. Sabe por quê? Ele diz ali que tanto o dia da adversidade como o dia da prosperidade foi Ele que fez, tanto um quanto o outro. Uma das coisas que nós, cristãos, precisamos ter convicção é de que adversidades vão acontecer. Haverá sempre mensageiros de Satanás no nosso caminho. Haverá sempre lutas, problemas, dificuldades, angústias, dores. E o mais difícil de entender é quando a gente olha para essa palavra e vê que foi Deus que criou tanto um quanto o outro. Mas me diga uma coisa: se você sabe que Deus é bom e tudo que Ele fez é bom, significa que o dia da adversidade é uma coisa ruim? Diga assim, não. Por quê? Porque o dia da adversidade faz parte do plano de Deus para te preparar, para te dar experiência, para te capacitar, para te fazer um pouco. Eu não gosto de dizer a palavra maior, porque se a gente utilizar maior, a gente pode entrar na autoexaltação. Mas diga assim, mais preparado. Mais preparado. Quando Paulo fala no capítulo 3 aos Romanos sobre a função da tribulação, a produção da tribulação, ele diz que a produção produz paciência e depois produz experiência. Não é isso que ele fala? Olha só, então toda adversidade, toda luta, todo problema que a gente vive, que a gente experimenta, está trabalhando para que nós venhamos a ser experientes, no bom sentido. Experientes. Por quê, irmãos? Porque um processo de capacitação de um homem, de uma mulher, de um servo de Deus, não é para si próprio. Deus nunca prepara um homem, dá experiências a um homem, para que ele use para si mesmo. Não tem sentido isso. Qual é o sentido que tem você passar por uma experiência tremenda na tua vida só para ficar para você? Não tem sentido.
Qual é a razão, a função de uma experiência? É para que você possa compartilhar a sua experiência com quem não viveu a experiência. É para que você possa ajudar pessoas no momento que elas estiverem passando por experiências que lhes são difíceis. Quando você começa a entender isso, você passa até a entender que a exaltação do homem não vem por ele próprio, mas vem pelo aquilo que Deus faz na vida dele. É por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele exalta os humildes. Porque aqueles que Deus exalta, são aqueles que reconhecem em humildade, que todo e qualquer momento de dificuldade, luta que ele está passando, é Deus trabalhando através da vida dele. As coisas que mais movimentam o ser humano e fazem com que ele tenha esperança, que a sua fé se fortaleça, é quando ele vê testemunhos de experiências de terceiros. Não é assim? Quando alguém chega aqui e fala de uma experiência com dízimo e oferta, por exemplo, motiva você a ser dizimista e ofertante. Quando alguém fala uma experiência de milagre, de uma cura milagrosa, motiva você a crer cada vez mais no milagre, na cura milagrosa. Por quê? Porque a experiência, ela vai produzindo a esperança na vida das pessoas. Por isso Paulo foi repreendido por Deus. Você sabe que aquela palavra que Deus deu para Paulo foi uma palavra de repreensão? Aquela não foi uma palavra de consolo. Quando Deus disse assim para ele: Paulo, minha graça te basta, foi uma palavra de repreensão. Porque é linda, né? Minha graça te basta. Aí às vezes a gente está assim: só tua graça me basta. Só tua graça me basta. Tem tua presença. É lindo, né? Foi melodizado. Mas foi uma repreensão que Deus deu em Paulo. Foi uma chamada muito dura. Você sabe por quê? Olha depois de quê que veio. Volta lá para o capítulo 12, vai no versículo 8. 2 Coríntios. Versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Se Deus tivesse disposto a consolá-lo, o que é que Deus fazia? Afastava o demônio dele. Afastava, né? Aí então eu disse: oh, meu filho, é mesmo que você está sofrendo, vem aqui para o meu colinho que eu te faço um carinho. Ô Paulinho, vai lá e ora em nome de Jesus que você me atende. Mas não foi isso que Deus disse. Cada experiência, irmãos, que Deus coloca na tua vida, é para que você receba autonomia espiritual para conquistar territórios, para avançar. Entendendo que, se Deus te capacitou, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você é capaz, não é porque Ele viu capacidade em você, é porque Ele depositou capacidade em você. Toda fé, ela não é ampliada e nem é reduzida, ela é manifestada. Entenda isso. Entenda isso. Quando Jesus estava com seus discípulos, e aí Jesus começa a falar sobre perdão, perdoar 70 vezes 7. Aí Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, aumenta a nossa fé. Aí Jesus disse assim: olha, se tiver de fé como um grão de mostarda. Foi o que ele disse. Não tem que aumentar nada. Não tem que aumentar nada. Se tiver de fé como um grão de mostarda. Porque fé, preste atenção nisso, que isso é importante. É um conceito poderoso que você vai aprender aqui agora. Não é algo que é maior e menor.
a única diferença entre uma e outra é quando ela é ativa ou quando ela é inativa. Quando tiverdes fé do tamanho, como um grão, como ele não diz do tamanho, diz como um grão de mostarda, direis àquela moreira, lança-te no mar, e ela será lançada. Sabe por quê, irmãos? Fé é algo que tem em todo ser humano. Tem gente que não tem fé, não. Mentira, todo ser humano tem fé. Todo ser humano tem fé. E não tem gente de pouca fé ou gente de muita fé. Tem gente de fé ativa e gente de fé inativa, que executa a sua fé, que usa a sua fé, que manifesta a sua fé, e outros que não manifestam a sua fé, ou manifesta a sua fé em outras coisas. Porque, por exemplo, o ateu, ele tem muita fé que Deus não existe. Pois é, o ateu tem fé que Deus não existe. A fé dele é equivocada. Tem gente que tem muita fé no seu dinheiro. Tem gente que tem muita fé no seu trabalho. Tem gente que tem muita fé nas suas forças, no seu estudo, nas suas formações. Mas quando Deus chama a atenção de Paulo ali, ele disse: olha, você já escreveu para os romanos que fé é dada para todos. E a fé, ela atrai a graça, não é isso mesmo? Como é que a graça vem? Não é pela fé? Não é pela fé? Não é a fé que manifesta a graça? Agora preste atenção nisso. Aí Deus aí chega assim para Paulo: Paulo, o que você está me pedindo? Vou ampliar agora o leque aqui da nossa conversa. Vamos dizer que Deus, que Paulo estivesse agora diante de Deus conversando. Aí Deus está olhando e Paulo está orando, lá se esgoelando de orar, chorando, e Deus olhando para a cara dele. Deus orando. Você já viu quando você já deu todo o material para seu filho estudar e ele está pedindo para você ensinar, e às vezes, tá bom, faça aí 2 mais 2, ele bota lá 4, mas meu pai, eu não sei matemática. Meu filho, aí a resposta você já colocou. E estava lá Paulo, se esgoelando de orar, e Deus olhando para ele. Deus olhando para ele. Então, Senhor, o Senhor não vai responder? Vou. Minha graça te basta. Como assim, Senhor? Minha graça te basta. Não estou entendendo, Deus. Minha graça te basta. Você já tem o que você precisa. O que ele disse foi isso para Deus. Deus falou para Paulo: ei, você já tem o que você precisa. Está pedindo mais o quê? Minha graça é suficiente para você. Ela te basta. Você está querendo vencer o mensageiro do Satanás? Minha graça te basta. Está entendendo? Você não precisa de mais nada. Aí Paulo entendeu. Quando ele fala sobre suas fraquezas, ele está entendendo ali que não é dele, não é o que ele tem, não é o que manifesta da vida dele que vai fazer com que ele supere aquele problema, aquela dificuldade, mas é a experiência que ele viveu. É a graça de Deus na vida dele. Por quê? Você acha que ele merece ter ido até o 3º céu? Alguém acha aqui que ele merece? Quem acha que ele merece aí, fale alguma coisa. Se você não acha, diga bem. Ninguém acha nem acha, não acha nada. Ninguém acha nem acha nada. Então diga assim, ó, quem acha que merece, fica calado. E quem acha que ele não merecia, diga amém. Amém. Pronto, muito bem, agora vocês entenderam. Merecia tá lá. Então se ele recebeu algo que ele não merecia, ele recebeu uma graça. Tudo que nós recebemos do Senhor, irmãos, foi pela graça de Deus. Nós estamos vivos pela graça de Deus. Nós estamos nesse lugar aqui. Eu estou aqui, ó. Não é como às vezes você já deve ter ouvido por aí: meu irmão, eu sou diácono agora pela misericórdia de Deus.
Eu sou agora pastor pela misericórdia de Deus. Quem já ouviu isso aí? Já ouviu? Isso é errado. Totalmente errado. Como é que a pessoa recebe a honra de ser diácono na igreja, que é uma coisa maravilhosa, boa, ele vai dizer que é pela misericórdia de Deus? Misericórdia é castigo que a gente não recebe. Quer dizer que ser diácono, ser pastor é um castigo? Não, de jeito nenhum. É uma graça. Eu estou aqui pela graça de Deus. Você está aí pela graça de Deus. Nós estamos na presença dEle pela graça dEle. Tudo que temos, o nosso salário, o nosso dinheiro, as nossas fontes de renda, o equipamento dessa igreja, tudo aqui é pela graça de Deus. Por quê? Conquistamos? Não, pastor, nós conquistamos. Aqui fizemos uma campanha e isso. Eu digo, tá bom, mas quem te deu a capacidade de levantar esse recurso? Quem te deu a capacidade de operar tudo isso aí? Quem te deu todas essas coisas? Ah, foi Deus. Então, é tudo pela graça de Deus, irmãos. Por isso que Paulo diz que em tudo dai. E agora ali ele estava entendendo. Quando Deus dá uma dura nele e diz assim: Paulo, você está orando a mim por quê? O que eu te dei já é suficiente. Se você está passando por uma luta hoje, e você está só parado orando, mas não colocou em prática ainda aquilo que Deus já te capacitou para resolver o problema, Deus hoje te diz que a graça dele é tudo o que você precisa. Você já tem essa graça. Você já tem, você já recebeu. Diga assim: eu já recebi tudo que eu preciso para superar qualquer situação difícil, problema na minha vida. A gente precisa entender isso, irmãos. Agora você sabe o que é? Fica querendo botar dificuldade onde não existe. Fica querendo colocar, sabe o que? Nossas experiências mundanas, sabedoria humana. Não vai. Quando Paulo fala sobre de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele está reconhecendo que qualquer que seja a sabedoria, sua capacidade, que tenha origem humana, ela não tem nenhum valor, nenhum poder diante daquilo que Deus efetivamente depositou na vida dele. Irmãos, o que pode impactar o mundo, a sua vida e todas as coisas ao teu redor é o que Deus te colocou para experimentar justamente naquelas horas em que você achava e perguntava até a Ele por que Ele não estava ali contigo. Mas o tempo todo Ele estava dali contigo, justamente enxergando e vendo o vaso dele encher, o vaso dele encher de unção, o vaso dele encher de poder, o vaso dele encher de capacitação, o vaso dele encher da glória dele. Cada momento, cada instante, Paulo entendeu isso. Por isso ele se gloriava nas tribulações. Isso, irmãos, é o que nós precisamos aprender. Nos gloriar a cada momento difícil que a gente vive, porque é isso que Deus está
fazendo gerar de dentro de nós a glória